Bom, vereadora, eu vou agendar com a senhora um outro momento para falarmos sobre as suas indicações. Eu tenho várias indicações aqui, mas uma me chamou a atenção para a finalização dessa nossa conversa de hoje, que é a indicação 097/2021, que tem por objetivo estimular a economia do nosso município nesse período de pandemia, solicitando o cumprimento da Lei 2.477/2019. Então, rapidamente explique a Lei 2.477/2019, como se daria esse estímulo à economia, haja visto que, e aí sem querer entrar em nenhuma corrente ideológica, muitos disseram desde pós-Carnaval 2020, não, a economia se vê depois, a conta está chegando. Quero deixar claro que não entro aqui, para quem está nos assistindo, não entro em quem apoia o posicionamento de A, de B ou de C, porque esse programa é neutro, essa rádio é neutra, este apresentador é neutro. Então, qualquer pessoa que porventura vier a comentar, porque o presidente estava certo, não, porque a oposição estava certa, não vamos entrar nesse mérito aqui. Eu quero saber das estratégias, eu quero saber, em termos práticos, o que é que a vereadora pensa em sentido prático com relação para fazer essa indicação, que é a 097/2021, e só coloquei isso, vereadora, porque são agravantes, e talvez seja o pior de tudo, no período que nós estamos vivendo, onde muito foi feito, chancelado, sobretudo pela Suprema Corte, para que prefeitos e vereadores tivessem a primazia das ações de enfrentamento à pandemia e fecharam comércios, e isso sendo necessário ou não sendo tão necessário, mas talvez é o peso maior nessa balança para a retomada da cadeia produtiva, para a retomada do chamado giro da roda da economia. Então, o que fazer tendo essa dificuldade a mais? Marconi, me perdoe, porque assim, olha, a produção nossa é tão grande que eu não estou lembrada. Você falou o quê? A lei sobre a efetivação de qual lei? Do PSA, é isso? Não. A indicação 097, que visa estimular a economia do município no período de pandemia, solicitando o cumprimento da Lei 2.477 de 2019. É porque eu não lembro qual é essa lei. Eu acho que as meninas se equivocaram. Essa não é a indicação minha. Tem o tema? Então, não é sua indicação, que foi que a sua produção mandou aqui como... Isso, eu acho que elas podem ter se equivocado. Não me recordo qual é essa lei. Ou então eu que não me recordo mesmo. Não recordando o que a vereadora pensa a respeito disso, como estimular a economia... Mas isso eu gostaria de falar, pronto, é isso. Porque eu sou uma defensora disso. Eu acho que a gente precisa discutir a economia do nosso município. Primeiro, Moacir, desculpa. Marconi, é porque eu ia falar de Moacir também. Marconi, o nosso município é um município rico, infelizmente não explorado como deveria. Hoje, a nossa economia, ela é 60%, inclusive o nosso PIB está nos serviços no comércio e serviços, nesse setor da economia. Aí nós temos uma parcela da indústria, aí pontuando, obviamente, as indústrias cervejeiras e da cadeia produtiva de cervejaria que estão no nosso município, mas também a silvicultura, né? E nós temos também aí a agropecuária, a questão da agricultura, que pontua muito menos nesse contexto, porque não há o devido estímulo. Então, eu acho que discutir economia e retomada da economia nesse momento, a gente precisa discutir, por exemplo, como é que nós vamos discutir justiça tributária. Porque não dá para um cenário de crise, a gente está vendo tantas dificuldades, desemprego, a gente aumentar a taxação de impostos, criar novos impostos, como a Alagoinhas fez. Ao fazer isso, a Alagoinhas vai na contramão do que todo mundo está fazendo para retomar a economia. Porque há um peso, sim, todo mundo sabe, que a pandemia trouxe, os fechamentos, como você disse, tantas outras coisas que foram necessárias lá para conter a pandemia, apesar de que aqui em Alagoinhas a gente tem nossas ressalvas de como foi feito, da forma que foi feito, mas trazendo para esse contexto do pós-crise, que estamos vivendo um momento já que, saindo da pandemia, de uma fase já superando a pandemia, eu espero em Deus que sim, nós precisamos trazer o seguinte, Alagoinhas, nesse cenário de crise, para o próximo ano, aponta um crescimento no seu orçamento, Marconi, de 100 milhões
de reais. E isso é contraditório com o empobrecimento da nossa população e o alto índice de desemprego. Você entende? Então, são 100 milhões de reais, impulsionado, obviamente, por essa alta que nós tivemos nos impostos, nas tarifas, porque aumentou a água, os impostos, criaram-se novos impostos para as pessoas físicas e as pessoas privadas, e isso impacta na economia e na atração de novos empreendimentos, também interfere e favorece o fechamento de novos negócios do empreendedor, do microempreendedor, que passa a pagar mais caro, o ISS e outras taxas, tantas outras que foram criadas. E aqui não estou debatendo política partidária, não, estou falando da economia mesmo, porque se a gente está falando que a gente precisa movimentar a economia, a gente precisa movimentar de verdade a economia. A vereadora se coloca, então, se opõe ao novo Código Tributário na forma como foi proposto? Não apoio de jeito nenhum. Não é momento, não é possível a gente pensar em aumentar a tributação em um momento que nós precisamos incentivar a criação de novos empregos, de novos nichos de negócios. E aí o que eu defendo, na verdade, Marconi, é que a gente pense em fomentar as cadeias produtivas, principalmente pensar desenvolvimento rural sustentável. Aí o PSA, por isso que eu perguntei se era sobre isso, que é o pagamento por serviços ambientais, que é lei no município desde 2019, que não é executado, que poderia estar dando conta da geração de renda no campo e também está contribuindo com a manutenção do meio ambiente, do desenvolvimento rural sustentável, como eu disse, mas também outras cadeias produtivas ligadas à zona rural, como a apicultura, que já chegou aqui em Alagoinhas a vender 300 toneladas ano e que vendeu no último ano 12, Marconi. E não entender que isso impacta a economia e impacta também na geração de emprego e na criação de novas pessoas desempregadas, na criação não, impulsiona, né, várias outras pessoas para o desemprego. A gente pensar na cadeia produtiva de caprinos e ovinos, por exemplo, que aqui no nosso município existe uma quantidade considerável de criadores, já chegou de criadores, e que isso não é considerado pelo município. Porque a gente precisa discutir o abate legalizado para garantir certificação, para garantir, ampliar e tornar o mercado de trabalho, o mercado de colocação dessas mercadorias maior, tem o território, tem outras possibilidades se nós tivéssemos aqui essas mercadorias certificadas, mas não para cobrar do produtor rural ou do produtor urbano também, mas para garantir as condições de legalização dessa produção, com apoio técnico, fomento, apoio e facilidade de acesso ao crédito, legalização também das instituições. Nós temos várias outras cadeias produtivas também na zona urbana que não são estimuladas, e além dos serviços públicos, como isso influencia também na economia. A malha viária do nosso município, as estradas vicinais, o escoamento da produção, ela é prejudicada no nosso município. Então, todos esses problemas precisam ser pensados. Pensar também o impacto do uso dos nossos recursos hídricos pelas cervejarias, pensar nisso para as próximas gerações, o que isso significa, que vai trazer, e o que isso traz também de investimento socioambiental para o nosso município. Enfim, Marconi, eu acho que precisaria ter o município um planejamento, um plano de desenvolvimento sustentável. E nós não temos sequer os planos estruturantes atualizados, Marconi. Então, como é que a gente vai estar tomando decisão? E devido à fiscalização no cumprimento às normas ambientais, já que toda atividade ela tem aspectos e impactos ambientais e, lamentavelmente, é um mal necessário, mas muito mais impactos do que aspectos. E pelo que se diz por aí, eu não posso atestar, não posso fazer nenhum tipo de afirmação, porque não passaria de ilação ou elucubração, mas não se tem uma eficácia nem na fiscalização e nem na aplicação da legislação vigente.